3 jovens noruegueses estavam em Londres passando fome, sem dinheiro e com apenas uma certeza. Tinham uma música que poderia mudar tudo. Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a criar um dos videoclipes mais icônicos da história e uma canção que venderia 7 milhões de cópias. Vamos começar. Capítulo 1. 3 noruegueses e um sonho impossível. Paul Waaktaar e Magni Furuholmen não eram estranhos ao palco. Antes do a-ha, tocavam juntos no Bridges, uma banda de rock psicodélico que tinha lançado até um disco na Noruega. Mas algo mudava no ar. O punk perdia força e os sintetizadores começavam a dominar as rádios. Era 1982 e eles sabiam que precisavam reinventar-se. Em uma caderneta de anotações, Morten Harket viu rabiscada a palavra a-ha. Era simples, universal, significava o mesmo em qualquer idioma. Estava decidido. Refugiaram-se em uma cabana nos arredores de Oslo e começaram a compor. Entre as demos estava uma melodia que Magni havia criado aos 15 anos, quando ainda estava no Bridges. Chamavam-na de The Juicy Fruit Song, porque soava alegre como publicidade de refrigerante. Mas havia algo mais ali. Algo que Morten reconheceu imediatamente. Aquele riff tinha som universal. Com 9 demos gravadas e fome de futuro, os 3 pegaram um trem para Londres. Não tinham dinheiro para aluguéis caros, dividiam um apartamento pequeno e às vezes não tinham nem para comer, mas tinham convicção. E tinham aquela música que ainda não sabia o que seria. Capítulo 2. A canção que ninguém quis ouvir. Londres, 1983. Bater em portas de gravadoras virou rotina. A resposta era sempre a mesma. Interessante, mas não é para nós. 6 meses depois, voltaram para a Noruega sem contrato, sem dinheiro, sem esperança. Poderiam ter desistido. Não desistiram. De volta a Oslo, gravaram novas demos no estúdio de John Ratcliffe. Rebatizaram The Juicy Fruit Song como Lesson 1 e depois como Take On Me. Ainda não sabiam exatamente o que a canção queria ser. Punk, new wave, pop eletrônico, experimentaram tudo. Finalmente, o manager Terry Slater ouviu as demos e viu algo que outros não tinham visto. Conseguiu um contrato com a Warner Bros. UK. Andrew Wickham, executivo da Warner, lembra até hoje. Quando ouvi Morten Harket cantar, não podia acreditar. Como alguém que parece estrela de cinema pode soar como Roy Orbison? Entraram no estúdio com o produtor Tony Mansfield, expert no Fairlight CME, o sintetizador do futuro. Mas Mansfield tinha suas próprias ideias e a música ficou excessivamente eletrônica, distante do que a banda imaginava. Mesmo assim, lançaram o single em outubro de 1984. Resultado: 300 cópias vendidas, posição 137 nas paradas do Reino Unido. Na Noruega, chegou ao 3º lugar, mas fora de lá, ninguém se importou. O videoclipe que acompanhou o lançamento era básico, a banda tocando sobre um fundo azul. Nada especial, nada memorável. A canção naufragava pela 3ª vez. Capítulo 3. O videoclipe que mudou tudo. Jeff Iroff, produtor da Warner Bros. Nos Estados Unidos, não aceitava o fracasso. Ele ouviu a música e teve certeza. Aquilo merecia uma segunda chance. Ou melhor, uma terceira. Convenceu a gravadora a investir 100 mil libras em um novo videoclipe. Era uma fortuna para a época, mas Iroff apostava tudo. Chamaram Steve Barron, diretor visionário que tinha trabalhado com Michael Jackson. Barron propôs algo nunca visto: usar rotoscopia, técnica de animação em que desenhistas traçam quadro por quadro sobre filmagens reais. Seriam mais de 3.000 desenhos feitos à mão, combinando o mundo real com um universo de história em quadrinhos. A história era simples, mas universal. Uma garota lendo uma revista em um café vê o desenho de um rapaz ganhar vida. Ele a chama para dentro do quadrinho, onde vivem um romance impossível entre 2 mundos.
Quando ele é atacado por vilões, ela precisa salvá-lo, e no final, ele atravessa a página e se torna real. Era Branca de Neve, era Cinderela, era todo o conto de fadas que já conhecemos. E funcionava. A modelo Bunty Bailey foi escolhida para ser a protagonista. Ela tinha 20 anos e nunca imaginou que aquele trabalho a marcaria para sempre. Morten, com seu rosto de galã e sua voz impossível, era o herói perfeito. Capítulo 4. A madrugada em que tudo explodiu. Julho de 1985. A versão regravada com o produtor Alan Tarney entrou nas paradas dos Estados Unidos na posição 91. Nada espetacular, mas era um começo. O videoclipe começou a rodar na MTV um mês antes da música estar nas lojas. A estratégia era arriscada, mas Aerosmith confiava. E então aconteceu. O telefone da gravadora começou a tocar, ligações de rádios querendo saber quem era aquela banda, cartas de fãs perguntando onde comprar o disco. A MTV passou a repetir o clipe várias vezes ao dia porque o público pedia. Ninguém tinha visto nada assim. Aquela fusão de animação com realidade, aquele romance visual, aquela música que grudava na cabeça. Semana após semana, Take On Me subia nas paradas. Em 19 de outubro de 1985, chegou ao topo do Billboard Hot 100. Era a primeira vez na história que um artista norueguês alcançava o número 1 nos Estados Unidos. O impossível tinha acontecido. Você lembra onde estava quando viu o clipe de Take On Me pela primeira vez? Conte nos comentários. Capítulo 5. O mundo inteiro cantando em falsete. O que veio depois foi Avalanche. Take On Me dominou as paradas de 36 países: Austrália, Canadá, Alemanha, Itália, Japão. No Brasil, a música tocava em todas as rádios e o videoclipe rodava sem parar na MTV. Todo mundo tentava imitar aquele falsete estratosférico de Morten Harket. Em shows, ele alcançava as notas com uma facilidade que parecia inumana. O single vendeu 7 milhões de cópias, tornando-se um dos mais vendidos da história. No MTV Video Music Awards de 1986, Take On Me ganhou 6 prêmios, incluindo o vídeo do ano. Steve Barron tinha criado não apenas um clipe, mas uma obra de arte que mudaria para sempre a forma como videoclipes eram feitos. A banda excursionou pelo mundo inteiro. Em 1991, no festival Rock in Rio, tocaram para 198 mil pessoas no Maracanã, estabelecendo um recorde Guinness. Morten, Magni e Paul não eram mais 3 garotos famintos em Londres, eram estrelas globais. Inscreva-se se você acredita que os anos 80 tiveram as melhores músicas da história. Capítulo 6. O preço da perfeição. Mas toda luz projeta sombra. A pressão de repetir o sucesso era sufocante. Lançaram outros hits como The Sun Always Shines on TV e Hunting High and Low, mas nada chegava perto de Take On Me. A imprensa os chamava de One Hit Wonder, mesmo tendo vendido milhões de discos. Dentro da banda, as tensões cresciam. Morten queria explorar sonoridades mais maduras, Paul insistia no pop comercial, Magni tentava equilibrar os dois. As turnês eram exaustivas, os estúdios viravam campos de batalha criativa. Em entrevistas, tentavam sorrir, mas o desgaste era visível. O público não percebia. Para eles, A-ha era Take On Me e Take On Me era A-ha. Capítulo 7. Um hit eterno, uma banda incompreendida. Décadas depois, Take On Me continuava viva. Apareceu em filmes como Ready Player One de Spielberg, em séries como Os Simpsons e Glee. Novos artistas faziam covers, DJs faziam remixes, TikTokers criavam dancinhas. Em 2020, o videoclipe alcançou 1 bilhão de visualizações no YouTube, juntando-se a clássicos como Bohemian Rhapsody e November Rain. O que poucos sabem é que A-ha continuou fazendo música excelente. Na Europa, especialmente na Noruega,
Alemanha e Reino Unido nunca deixaram de ser grandes. Lançaram 11 álbuns de estúdio, todos com qualidade e críticas positivas. Mas para o resto do mundo, eles sempre seriam aquela banda de Take On Me. Morten Harket, em entrevista recente, refletiu: ainda não posso ir ao cinema, fazer compras ou simplesmente caminhar pela rua normalmente, e isso é muito duro, mas ao mesmo tempo sei que milhões de pessoas carregam nossa música no coração. Como posso reclamar disso? Capítulo 8. O legado de uma música que nunca envelhece. Há músicas que não morrem. Take On Me é uma delas. Cada geração a descobre de novo. Os que viram na MTV em 1985 a mostram para seus filhos, que a mostram para seus filhos. O videoclipe continua hipnotizando, o falsete continua impossível, a melodia continua perfeita. Em 2009, nos prêmios Spellemannprisen, o Grammy norueguês, Take On Me foi eleita o maior sucesso norueguês dos últimos 50 anos. Em 2012, os 3 membros da banda foram nomeados Cavaleiros de Primeira Classe da Ordem Real Norueguesa de São Olavo. A Noruega nunca esqueceu que 3 de seus filhos conquistaram o mundo. A história do A-ha e Take On Me não fala apenas de sucesso. Fala de resiliência, de acreditar quando ninguém mais acredita, de tentar 3 vezes até acertar. Fala de 3 garotos noruegueses que passaram fome em Londres, mas nunca deixaram de sonhar. Fala de uma música que foi rejeitada, ignorada e finalmente amada por milhões. Quando Take On Me toca, o tempo desacelera. É uma música que não pertence mais ao A-ha, pertence a todos nós.